Olá e bem-vindos às Notas do Inturnute, um resumo da pesquisa do mês. Esse mês a gente está falando sobre saber de coisas, saber muito sobre uma coisa só, saber um pouco de tudo, o que é melhor, digamos assim, ou para que lado a gente vai pender, o que a gente prefere nesse assunto. E eu vou começar minhas notas aqui trazendo o lado do especialista, trazendo o lado de saber bastante sobre uma coisa só, aquelas pessoas que se especializam em uma área, seja no trabalho, seja na carreira, né, ou seja na vida pessoal mesmo, um hobby que a pessoa deixa outros hobbies de lado para investir todo o tempo e determinação e dinheiro, por que não, em uma coisa só. E aí no começo desse assunto aqui, quando eu comecei a pensar sobre isso, já me veio um termo na cabeça que a gente tem em inglês, que é o Jack of all trades, master of none, que seria basicamente o pau para toda obra, né, que é essa expressão popular que a gente tem no Brasil, mas mestre de nada. E é engraçada essa expressão, eu acho ela engraçada porque quando ela vem sozinha, assim, né, o Jack of all trades, ou pau pra toda obra, ela é algo positivo, né, esse aí é um cara que resolve tudo, esse aí é um cara que sabe de tudo. Só que quando ela vem completa, Jack of all trades, master of none, basicamente tu tá dizendo, esse aí, ó, quer saber tudo, mas não faz nada direito, né, ele sabe de tudo um pouco, mas não sabe muito de nada. E por isso eu acho engraçado, assim, que tu escuta essa expressão e tu fica, então saber um pouco de tudo é positivo ou negativo? Não sei, com essa expressão popular ele não tá te dizendo. Mas não é nessa conclusão que eu quero chegar sozinho aqui, isso aí vai ficar pro debate com o Peter. O que eu tô falando aqui hoje é mais desse um lado, né, do lado do especialista. E aí uma coisa que surge muito quando a gente tá falando de se especializar em alguma coisa é a famosa regra das 10.000 horas, né, que é chamada de regra, mas existe bastante gente que contesta, que diz que não é bem por aí. Mas ela é uma regra interessante. Ela diz que perícia em algum assunto ou especialidade naquele assunto vem com muita prática, e o autor sugere que essa prática vem em 10.000 horas, que seria basicamente 10 anos de prática se a gente considerar 20 horas por semana, ou então 5 anos de prática se a gente considerar um tempo integral aí de 40 horas por semana. Aí, claro, é só isso que precisa se eu fizer só. Digo só como se 10.000 horas fosse pouco, né? Mas com isso eu vou virar um especialista em alguma coisa se eu praticar por 10.000 horas? Não. Existem várias outras coisas que são necessárias e que vêm junto com essa prática, mas com certeza a prática é um ponto muito, muito importante. Então eu quero trazer essa regra para debater com o Peter e ver o que ele acha desse número e o que ele acha desse argumento. Vale também dizer que saber muito sobre uma coisa só é um investimento muito grande, assim, né? Quando a gente fala de investimento a gente pensa em dinheiro, mas aqui eu tô falando mais de tempo mesmo, né? Existe o que os economistas chamam de custo de oportunidade, né? Se tu vai colocar 10.000 horas em uma coisa, tu tá deixando de colocar, então, 10 horas em 1.000 coisas. Ou 20 horas em 500 coisas. Precisa tomar essa decisão. Aí, claro, você vai fazer uma comparação de colocar muitas horas em algo versus não fazer nada. É claro que colocar muitas horas em algo sempre vai ser mais produtivo. Agora, se a gente tá falando em colocar muito tempo em uma coisa só, muito esforço em uma coisa só, versus aprender, mesmo que o básico, mesmo que por cima, 15 coisas diferentes, 20 coisas diferentes, já começa a ficar bem mais difícil, pelo menos pra mim, chegar numa definição do que é melhor, o que é pior. Claro, aqui os assuntos que a gente conversa no Inturnute é muito difícil chegar num esse é melhor, esse é pior, ponto, acabou, fecha o livro. Né? Mas assim, entender o que é mais produtivo e pelo menos quais são as vantagens e desvantagens de cada um é uma coisa que a gente pretende fazer no debate dessa semana. Puxando pro meu lado aqui do especialista, que é o que eu tô falando hoje, dá pra dizer que é até bom tu focar muito numa coisa só e perder a chance, digamos assim, coloquei entre aspas aqui, de fazer as outras, porque isso te dá um propósito muito mais claro e foca muito a tua atenção. Não existe aquela dúvida do que fazer no tempo livre, né? Eu sempre tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, já tô dando um pouco do meu lado aqui nessa discussão, e acontece bastante, assim, de chegar num sábado de tarde, eu ter, 4 ou 5 horas pra fazer o que eu quiser, e eu fico, putz, não sei pra onde, não é nem do tipo, qual livro que eu leio, será que eu abro um livro, será que eu faço isso, será que eu faço aquele outro, enfim, várias coisas rolando ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente cai naquela armadilha de não fazer nada porque tem muita coisa pra fazer, né? Que é uma armadilha clássica, principalmente no trabalho, quando tu abre a caixa de e-mails e vê 30 não lidos, não tem vontade de fazer o primeiro. Isso é o que pode acontecer com quem tenta ser muito generalista. Isso fora, claro, os pontos mais óbvios, né? Se tu é especialista no assunto, tu vai saber mais que a maioria das pessoas sobre aquilo. Isso é uma coisa boa ou ruim? É óbvio que é boa. Em que sentido? Bom, aí depende. Pode ser bom pra tua carreira, pode ser bom, numa conversa com amigos, tu saber mais que todo mundo, porque aí tu puxa a conversa e lidera o assunto, enfim. Mas que é um ponto positivo, né? Não tem como dizer que saber mais é ruim.
A gente já fez um episódio sobre ignorância ser uma bênção, e já faz um tempo, mas se eu não me engano a gente chegou à conclusão de que não é uma bênção. E aí eu quero falar um pouco com o Peter também sobre versatilidade representar mais oportunidade de trabalho, enquanto especialização representa mais oportunidade de ganhar bem. É mais fácil de entrar quando tu é generalista, mas é mais fácil de se aprofundar e de subir quando tu é especializado. Enfim, vários outros pontos aqui, mas a musiquinha já tá entrando, então eu vou deixar pra trazer esses pontos na nossa conversa. Valeu!